Oi, gente, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mira Nelas. Esse é o 5º episódio da primeira temporada. As nossas convidadas aqui da primeiríssima temporada do Mira Nelas. Estamos com uma mulher muito especial aqui hoje, Carla Martins. Ela é minha sócia no Clex Club, ela se tornou uma grande inspiração. Ela é vice-presidente de uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil. Ele e o irmão dela pegaram a empresa que o pai dela tinha construído e revolucionaram o mercado. Hoje eles são considerados os contadores conhecidos como os contadores das estrelas. E ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela. Obrigada por você estar aqui. Obrigada meninas. Obrigada, viu, Carla, por estar aqui. É pra gente muito especial mesmo receber mulheres que trazem essa inspiração pra gente, que é a nossa ideia, né? Criar esse ecossistema, que você já faz parte dele. Então, a gente tá muito feliz por conhecer sua história melhor, por a gente conversar e por você poder compartilhar com a gente aí a sua história de sucesso. Eu que agradeço, é uma honra estar na primeira temporada. Foram escolhidas a dedo. Que bom. Bom, pra gente começar, Carla, conta pra gente o que fez com que você fosse por esse caminho do empreendedorismo? Assim, a empresa, como você já até começou, foi fundada pelo meu pai, né? Em 1989. E ele tinha outros sócios. E quando ele resolveu dissolver a sociedade, ele sempre trouxe eu e meu irmão para trabalhar, né? Então, desde pequena, antes de dissolver a sociedade, a gente já trabalhava, já ia para o escritório 2, 3 vezes por semana, ia à tarde. Então, ele sempre trouxe a gente para dentro da empresa. Quando dissolveu a sociedade, a gente estava chegando na adultice, que eu falo. E aí a gente começou a tocar com ele, né? Porque ele já não tinha mais outros sócios, então colocamos a nossa cara também. Mas nessa época é interessante porque eu não gostava de nada de lá. Não gostava de contabilidade, não gostava de direito, não gostava de nada. E aí eu não pretendia seguir. Fui fazer marketing, porque eu não me achava, né? Trabalhava para ter o dinheiro, para entender, né? Aquela coisa, a empresa do pai, a empresa né? do pai, tá então vamos indo, mas eu pretendia sair. Só que aí fui pra faculdade, escolhi o marketing, fui pra faculdade, vi também que trabalhar pros outros tem as suas vantagens e desvantagens, e que eu tinha algo na mão que era a empresa. Só que ainda assim você precisa se achar, né? E aí foi interessante porque eu fui fazer, como a gente faz contabilidade, eu fui fazer folha de pagamentos. E foi a primeiro contato com pessoas, né? Eu fui entender o que era o trabalhista, entender essa parte. E aí, eu me achei na gestão de pessoas. Então, na época, a empresa tinha 15 colaboradores, mais ou menos. Não precisava de ninguém que gerenciasse pessoas. Mas aí, a gente começou a crescer. Começou a potencializar o comercial, as vendas. E, ao mesmo tempo, precisou de pessoas. E não tinha ninguém. Meu pai, meu irmão, eles não cuidavam das pessoas. Sim. E aí, eu me achei na gestão de pessoas. Fundei o RH da empresa. Criei todos os processos. Aí, depois, a gente fez a cultura da empresa. E aplicar a cultura também é um processo. Então, Aí eu continuei e sim, continuei nessa parte de gestão de pessoas, RH, liderança, e hoje a gente tem 300 colaboradores, então de 15 colaboradores a gente tem 300, e aí por tudo isso eu passei lá à frente das pessoas. E essa parte de gestão de pessoas é extremamente importante, né? Porque a empresa é feita dessas pessoas, né? Extremamente, então é o maior ativo, principalmente de prestação de serviços. E uma grande dificuldade também, né? Uma grande dificuldade. Passa geração, vem geração e continuam as dificuldades. Cada geração é uma dificuldade, mas Mas me conta, aí quando você se achou nessa parte, você e o seu irmão falaram, não, agora a gente vai revolucionar essa empresa, ou aconteceu naturalmente? Foi acontecendo. Nós falamos que a primeira virada de chave foi quando a gente fez o nosso primeiro treinamento de mentalidade, né, de prosperidade, de querer mais, porque a gente estava meio que
crescendo um pouquinho e tal, vamos ver como é que vai. Aí fizemos esse de mentalidade, a gente falou, nossa, a gente precisa levar isso para os nossos colaboradores. Aí a gente entendeu que não era só a gente precisava pensar desse jeito, todos precisavam pensar. Então, nossa primeira virada foi implantar cultura na empresa. E aí... E vocês estavam lá com 15, 20 colaboradores? Nessa época a gente já estava um pouquinho maior, uns 60. 60, 70, a gente já estava um pouco maior. Mas a gente entendeu que precisava cuidar do time, aplicar coisas de prosperidade para o time, para que o time sonhasse o mesmo sonho que a gente. Então, aí foi que a gente criou... Aí a gente modelou empresas modernas, porque como éramos jovens, eu e meu irmão, a gente modelou empresas modernas para aplicar para a contabilidade. E aí foi que é revolucionário no sentido de como um mercado tão tradicional inova e fica legal trabalhar, porque é difícil o jovem querer trabalhar em contabilidade. Não é uma área sexy, né? Não. Atraente, não, assim, não é atraente. Né? Então, precisamos ter essas ferramentas. Então, a nossa primeira virada foi implantar cultura, uma cultura moderna, uma cultura de festa, uma cultura de happy hour, mas uma cultura também de atendimento ao cliente muito próximo, uma cultura de modernização, pensar fora da caixa. Então, aí foi a nossa primeira virada de chave. E aí, depois... veio a questão do ambiente, de estar em ambientes, como a gente viu que o ambiente é muito poderoso em relação ao seu crescimento. Então, o Johnny entrou num primeiro grupo de empresários, e aí isso potencializou a gente muito. E quando você sai da sua bolha, é importante, né? Quando você sai da sua bolha, você começa a pensar diferente. Você vê que existem outros jeitos de pensar, outras formas. E o que você pode trazer para... Sai da bolha e traz para a bolha. Sai da bolha e traz para a bolha. Então, isso fez a gente crescer muito como pessoa, como profissional e também em clientes. Porque queira ou não queira... Todo mundo pode ser meu cliente, né? Como contabilidade, abrir um CNPJ pode ser meu cliente. Já que eu não sou nichada, porque tem muitos contadores que são nichados. Cada um tem a sua. Então, essa foi a segunda virada de chave. E aí, a gente cresceu muito. E aí, a gente começou a ter os nossos estrelas, os nossos clientes. E aí, sim, ainda mais pensar fora da caixa para atender essa galera... famosa, essa galera que nos traz muita visibilidade também. Que legal, muito legal. E vocês conseguiram trazer também, pelo que eu vejo, que a gente sempre conversa, um ecossistema de soluções para o seu cliente, né? Não só aquela contabilidade tradicionalzinha de faça o seu pagamento, faça a sua folha e te mando e pronto, e você me paga e pronto. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, assim, quando vocês perceberam que, olha, a gente precisa entregar mais, a gente precisa resolver o problema do cliente, agregar valor, como que foi? Nós sempre ouvimos pessoas, tanto colaborador quanto clientes. E aí, antigamente, nem entrei nesse mérito, mas no começo, a empresa que foi fundada pelo meu pai era nichada em um determinado tipo. Só que eles pediam pra gente abrir o leque para agregar outros tipos de empresas, outros tipos de serviços. Então, a gente ouviu e abriu. Aí, viu que deu certo. Aí, eles começaram a pedir tudo na parte administrativa que é ligado à contabilidade, ao financeiro, a pessoas. Eles pedem e nós atendemos. Às vezes, muitas vezes até, não vira o seu core, não vira o que você mais ganha dinheiro. Sim. Não vira, mas... vira um ecossistema de soluções que o cliente fica satisfeito, ele sabe quem procurar, ele não precisa procurar um monte de gente, ele já confia, ele confia no trabalho. Então, é importante para a retenção, para o atendimento do cliente, para ele saber que, se eu quiser contar com alguém, eu conto com o Serac. Então, e ainda que a gente não faça, a gente repassa, né, para alguém de confiança. Então, isso é uma estratégia muito clara de retenção de cliente, queira ou não queira, para a satisfação dele. E aí é o nosso mote de vendas. Você precisa se preocupar com o que você faz. Todo o hub de soluções administrativas, você me pergunta se eu faço o que provavelmente eu já faço. Então, essa é a estratégia de sempre ouvir e
e dá um jeito de fazer acontecer. E se virar, né? Porque o empreendedor, ele se vira. Ah, você faz tal coisa? Faço. Depois você nem sabe o que é, né? Primeiro você vende, depois você estrutura. Exato. Mas eu acho legal isso que você falou e eu acho que isso serve para qualquer negócio mesmo. Nem sempre tudo que você vai fazer, primeiro, é o que você gosta. Porque às vezes vai ter coisa ali que você não vai gostar de fazer, mas você precisa. E nem sempre tudo vai te trazer muito dinheiro, né? Sim. Mas necessariamente você precisa ali trilhar esse caminho e oferecer outros serviços, outros produtos para poder reter esse cliente naquilo que é, de fato, o que você tem de melhor ali para oferecer, né? Isso é muito bom. Eu queria só perguntar uma coisa aqui que você falou aí, né, que seu pai fundou, ele que começou a história, e eu fico pensando muito nessa coisa do conflito de gerações, né? Como é que seu pai viu essa transformação que você e seu irmão fizeram na empresa? Então, a sucessão de uma empresa, eu acredito que herdeiro você mima e sucessor você treina. Então, o meu pai sempre treinou a gente para essa sucessão. Pode ser que possivelmente eu não me encontrasse. E aí ele teria me treinado para outros lugares também. Ok, e é o que a gente fala, inclusive, para os nossos colaboradores. Pode ser que você esteja aqui de forma passageira ou com bastante tempo. Mas tudo que eu estou te treinando hoje, você pode levar para outro lugar, né? É seu. E, então, primeiro... E eu acredito que a sucessão de uma empresa, o mérito é do fundador, do sucessor. Não, do antecessor. Do antecessor, isso. Porque ele precisa entender que a modernidade vem e aceitar isso. Porque o ego dos antecessores, ele é muito forte quando a gente vê que a associação não está indo. E muitas vezes até o filho ele gostaria. Não, eu quero uma oportunidade, eu quero. Só que o antecessor barra. Não, essa ideia não, essa ideia não, essa ideia não. Então, meu pai, acho que o mérito é dele deixar que a gente criasse e aceitar todas as mudanças e falar, tá bom, vamos ver. Vamos tentar, tenta aí. Aí dava certo, ainda bem. Ou não, um pouquinho. E ele então, é a experiência do mais velho com a modernidade do jovem. Com a energia, aí sim, né? Com a energia, com as ideias dos jovens. Porque o mundo não para. Então, se você achar que só porque deu certo sempre foi assim e sempre deu certo, você vai ficar para trás. Sim. Então, é esse ponto, assim. E a contabilidade, por exemplo, como a gente é mentores de vários contadores, ela é muito familiar, né? Porque não é uma profissão sexy, porque ninguém... Já é muito tradicional. Já é tradicional. Então, a gente mostra bastante para os antecessores, olha, beleza, mas deixa criar, vê como é que tá a geração nova, faz o propósito rolar dentro da sua empresa e não só os números, as entregas, porque senão acaba que a empresa não prospera, não continua. Sim. Ou seja, vocês estão mudando a mentalidade mesmo dos contadores desse país, né? Isso. Muito legal isso. Muito legal. Foi mais recentemente que a gente entrou na área da educação, né? Tem um pouco mais de 2 anos, e a gente começou a treinar os contadores. E não na parte técnica, na parte de mentalidade, posicionamento, marketing. Que legal. A gente começou o Missão Contador com 30 pessoas, né? A primeira edição. E esse ano vamos fazer um para 2.000 pessoas. Nossa Senhora, parabéns. E agora somos membros do MLS, que é a Liga de Mentores. Eu ia te perguntar isso. Ai, tá aqui. Tá aí, tá bom. Tô antecipando. Não, mas já vamos falar sobre isso. A gente queria saber, assim, qual que foi o caminho também? Porque hoje a Carla e o Johnny, que são o Johnny é o irmão dela, eles são sócios do Flávio Augusto, do Joel e do Caio, na MLS, que é a Mentor League Society. E é uma liga que é super respeitada, é uma liga que é dos maiores mentores, enfim. E aí a gente queria saber como que foi esse caminho, como que foi... se vocês já esperavam ou não. Conta um pouquinho da experiência. Olha, o caminho é longo, né? Não é de agora. A gente presta serviços
pro Joel há muitos anos já, né? Nós somos contadores do Grupo Primo. Depois que o Joel saiu, a gente continuou sendo o... O Joel é uma das suas estrelas, né? Uma das minhas estrelas, isso. Então, somos contadores do Grupo Primo. Aí, depois que ele saiu, ele também levou a gente. E é uma relação que vem sendo construída. O primeiro ponto, né? As pessoas acham que vem do nada. Sim. Algumas coisas acontecem do nada e também tem os seus méritos, mas é uma relação que já existe há muito tempo, principalmente com o Joel. Sim. E aí, quando eles fundaram o Class, a gente também estava no Class. Na verdade, o Joel, antes disso, tinha o Ecocem, nós estávamos na Ecocem. O Joel foi pro Class, a gente foi pro Class. E aí nos tornamos contadores do Class. Então... Que legal. Tudo isso vai construindo. Cliente do cliente, né? Cliente do cliente. Na verdade, o preço que você vai pagar é o jogo que você vai jogar. Então, isso mesmo. Sempre que abre uma oportunidade, a gente sempre a gente abraça. Tem até uma história do Johnny, que o Joel ligou pro Johnny e falou: Johnny, tô pensando em fazer isso, isso e isso. O que você acha? Ele falou: tô dentro. Eu falei: ué, mas eu nem falei quanto é que é. Eu falei: não interessa quanto que é. Eu vou dar um jeito e vai. Porque... as oportunidades surgem muito rápido. Então, o como a gente pensa depois, como a gente pensa depois. Tem que pegar esse time, né, cara? Tem que pegar esse time. E a ambiência, principalmente, que a gente falou, as pessoas ficam, mas qual que vai ser meu retorno? Calma, Sim. É uma coisa de cada vez. Primeiro você entra, entende, né? Faz um relacionamento, porque não é coisa de interesse, é relacionamento com as pessoas. Relacionamento. Intenção, né? Intenção. Você tá ali por uma... E, então, esse é um ponto, assim, da gente Vocês sempre essa relação, construir a relação e as oportunidades surgem. Que legal. O trabalho devolve. O trabalho devolve, isso. E também, assim, é uma relação que um dia podia dar alguma coisa, um dia não. É meio que o servir, sempre servir. É uma aposta mesmo, né? Exato. E aí também existe um alinhamento de valores. Eles chamaram quem eles acham que acreditam que tem os mesmos valores que eles, para ser os fundadores, principalmente, né? Porque a gente entrou como fundador da MLS. Mas também não esperávamos, não sabíamos. Fomos chamados de surpresa para uma reunião surpresa, que a gente não sabia, e aí foram os poucos convocados do começo que eles explicaram e falaram, é isso. Então, mas foi uma construção de relacionamento que retornou, e vai retornar ainda mais. Com certeza. É muito legal você falar sobre isso, porque o ambiente no Clex é muito legal, né? Assim, a gente fala, nossa... Você vai pagar 300 mil para estar numa mentoria com 3 encontros ao ano? Não é sobre isso, né? É você se desafiar, é você estar num ambiente que é muito desafiador, assim, que tem muita gente boa em várias áreas, que você consegue conversar sobre outros, né? Sobre assuntos. E uma coisa que o Flávio sempre fala é que o empreendedorismo é um jogo muito solitário. Por vezes, assim, a gente conversando aqui... você contando as histórias, eu me identifico muito com várias histórias, porque a gente tem mais ou menos os mesmos desafios, as mesmas dores, né? E às vezes quem não tá empreendendo não entende. Então, para mim, assim, o ROI do Clex maior foi a minha mentalidade mesmo. Eu me desafiar e às vezes o povo pergunta, né? Mas deu ROI? Tipo, gente, eu sou meu maior ROI, né? Então... não é sobre isso, né? Tem sites que viram uma chave muito grande. Sim. E tem coisas também, assim, nos meus primeiros encontros dos grupos e tal, não necessariamente class, mas falo assim, putz, não era assim que eu deveria ter agido, Aí no próximo encontro, é muito legal quando você faz uma autoavaliação. Até falei disso numa palestra. Depois do encontro, você fala assim, vou fazer uma autoavaliação do meu comportamento. Perfeito. Putz, com quem que eu deveria ter me conectado, com quem não fez sentido. Sim. Ou qual jeito eu poderia ter criado novas oportunidades. Então, isso faz a gente crescer absurdamente. Até sobre imagem, né? Exato. É muito louco. É muito louco. Mas é muito legal, né? E eu acho também uma coisa que vocês estão falando, importante também a gente não ter medo de sentar na mesa com quem sabe mais que a gente, né? Porque às vezes a gente sai de um lugar, de um ambiente que a gente fala, nossa, mas
Meu Deus, não sabia nada, a pessoa sabia muito mais. Mas que bom, né? Que bom. Que bom. E que bom que a gente tem ali a possibilidade de aprender e, né, ter essa vontade e reconhecer também a necessidade de por que eu não tô fazendo desse jeito ainda? Eu posso fazer diferente, eu posso melhorar, né? E eu acho que o poder que o ambiente traz nesse sentido, eu acho que isso é uma dica muito valiosa mesmo, assim. De buscar estar em lugares em que as pessoas saibam mais que você mesmo, né? Porque é assim que a gente cresce. Então, eu gosto muito de ser a mais burra da Nossa, mesa. eu adoro também. Você fica, nossa. Fica só escutando, né? Não, mas dá uma ansiedade, né? Quando sai do Clex lá, a gente fica, ai meu Deus do céu, tem que correr aqui, fazer o podcast, fazer as coisas. Desespero. Mas você já tá executora. Você já... Eu tô me desafiando. Muito bem. E aí, falar em desafio, conta pra gente algum desafio que você encontrou nesse seu caminho aí do empreendedorismo, que você superou, que você aprendeu com fracasso. Você acha que ser mulher nesse meio da contabilidade foi mais desafiador ou não? Olha, eu não sou objeto... Não é essa a palavra. eu não posso falar propriamente. Por quê? A empresa sempre foi minha, certo? De qualquer maneira, sempre foi minha. E eu que cuidava das pessoas. Então, na minha empresa, nunca teve a distinção entre homem e mulher. Mas, obviamente, que quem tinha melhores resultados é o que passa. Então, eu não fui em vários meios para falar, não, eu sofri preconceito. Teve até uma época que tem uma passagem na minha vida nesse meio tempo que eu morei no Nordeste 1 ano e meio e fui ser comercial da minha própria empresa no Nordeste para abrir mercado lá. E aí até teve umas questões assim de... Que lá é bem... Lá é mais machista. Eu era uma menina nova, eu tinha 22 anos, entrando em empresas de homens, principalmente, falando que eles estavam fazendo as coisas erradas. Não fui levada a sério, essa menina né? tá aqui me falando que eu tenho que fazer, né? Exatamente. Nesse ponto teve esse desafio, mas eu não ligava muito, não. Eu tá tudo bem. Não tive super resultados, não era a melhor vendedora, porque ninguém me acreditava, mas não passou. Mas em relação a ser mulher, tem uma coisa também da contabilidade que a contabilidade é bem feminina. Não na alta liderança ainda, mas 80% das empresas, assim, são femininas. Então, as gerentes já são mulheres. Porque eu não sei por quê. Eu acho que é porque nós somos mais detalhistas, temos mais paciência, essas coisas, mas tende a ser mais mulher do que homem. Só que a gente precisa fazer elas chegarem lá numa posição de estudo, de gerência, de diretoria, enfim. Tanto que o meu treinamento, que eu abri recentemente, não sei se a gente vai falar sobre isso. Pode contar. Eu abri um treinamento que é voltado para mulheres, né? Que foi o tema da Mulher Maravilha. E se vocês verem lá no meu Instagram, eu vou dar um spoiler. Desculpa, gente. Muito legal. É uma produção cinematográfica. Cinematográfica, hollywoodiana. Mas vou dar um spoiler. Que eu trouxe as minhas líderes para serem as Mulheres Maravilhas também. Então, começa comigo de Mulher Maravilha, mas depois elas aparecem todas com a mesma roupa. E são as minhas líderes, né? Legal. Eu tenho hoje 25 líderes, dos 50 líderes do Serac. Então, 50% da liderança feminina. E se for para a base, é mais mulher do que homem até. Mas eu trouxe para empoderá-las, para mostrar que elas são capazes, para dizer que elas são vistas. E isso, para a classe, foi divulgado e difundido muito. De que, tipo, as pessoas precisam olhar para as lideranças femininas também. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta inicial lá do... Não, a gente dela. estava falando dos desafios, né? Desafios. Eu que Você introduzi essa mulher. questão da mulher, mas o que eu outros tive, desafios outros também. desafios do empreendedorismo quando a gente começa a crescer, a gente tem alguns... A gente vai mudando os desafios, né? Cada passo é um desafio grande. Teve a pandemia, que foi um desafio muito grande, porque na época, a gente tinha 100 e poucos colaboradores.
cento e poucos colaboradores e todos eles estavam presencial, 100%, né? Então, foi um grande desafio da gente colocar todo mundo em home office, pegou o Uber. Digitalizar tudo. A gente já não usava muita coisa em papel, mas a gente era presencial e não era notebook. Aí cada um pegou um Uber, levou o desktop pra casa. O nosso também foi assim. E assim, você tá falando do desafio da pandemia, todo mundo que a gente conversou falou da pandemia como um desafio. E eu acho legal ver, assim, como que essa questão do empreendedorismo entra nesses momentos, né? Porque todo mundo que a gente conversou, né, todas as mulheres que a gente conversou que falaram da pandemia, falam também do crescimento pós-pandemia, ou seja, um desafio gigantesco que todo mundo passou, né, e dentro desse desafio, vivendo esse desafio, cresceram, né, e com a gente também foi assim, né, a gente... E foi muito assim, de coloca o computador dentro do Uber e vai pra sua casa. Exato. A gente também cresceu muito na pandemia. Na verdade, a pandemia foi uma grande oportunidade para se reinventar, para modernizar. Justamente por isso, né, eu acho que essa questão de você se reinventar é que te traz essas oportunidades que, às vezes, no dia a dia ali, na normalidade, você não enxerga, né? Não enxerga. Você teve que ser mais criativo, pensar fora da caixa, enfim. E aí a gente pensa, por que não fazer isso sempre, né? Exato. Então, se forçar... A gente tem algumas reuniões que são só de brainstorming, assim, de ideias malucas para jogar na mesa e ver Adoro. o que a gente tem. Mas na pandemia a gente cresceu muito também, tanto que a gente começou a pandemia com 100 e pouco e virou o ano com mais de 200. Vocês dobraram a equipe. E aí foi um grande desafio também, porque aí a cultura foi lá embaixo, porque não podia trazer ninguém, e uma cultura totalmente... a gente fez algumas coisas, mas queira ou não queira, perde, né? Muito funcionário novo, que não dá pra treinar 100%. E aí depois... vai catando os corpos e fala, vamos voltar pra cultura. Construir o avião no voo, né? Exato. Eu também tive um grande desafio, que foi uma troca de sistema, né? Que não deu certo, a gente confiou em algumas pessoas que não rolou. E aí acho que foi uma parte bem dramática, assim, que a gente trocou o sistema. E aí o problema foi que a gente cancelou o sistema anterior e abriu o próximo. Sendo que a gente tinha feito todas as validações, mas uma pessoa específica tinha feito. Aí quando foi ver... Não tava. E aí era o sistema exatamente de folha de pagamento. Então não sofre só meu cliente, sofre os funcionários dos clientes. Nossa. E aí foi um BOzão, grandão, isso já depois da pandemia, que a gente resolveu, mas agora tá tudo bem. Mas aí fica a lição de que quando você... vai pegar um sistema novo, vai modernizar e tal, que você contrate pessoas específicas, as específicas das específicas que vão validar, pra dar tudo certo no final e não ter a gente uma transição mais aprendeu. tranquila, né? Mas, a gente fez, olha, eu contei isso, eu falei, mas você devia ter feito isso. Não, eu fiz. Mas você devia ter feito, não, eu fiz. Mas o que aconteceu então? Não sei. Mas às vezes é Senta isso, e às chora. vezes senta e chora e resolve, né? Chora Não por dá tempo de chorar. chora por 5 segundos, depois passa. Mas sabe o que é muito louco? Esse episódio, que adiantando pro treinamento da Mulher Maravilha, depois da Mulher Maravilha, eu perguntei para as líderes um episódio que elas lembram de eu liderando, né? Para elas contar, para eu me inspirar nos episódios que elas lembram de mim. E, sei lá, uns 50% falou desse episódio, de quando eu botei a mão na massa e fiz acontecer, fiz resolver o problema. Então, é no caos que a gente também inspira, que a gente faz a diferença. Com certeza. Então, elas veem isso até hoje, que já faz, sei lá, uns 5 anos. Não faz porque faz 3 anos. 2021. 3 anos. Elas veem como um fator determinante delas se inspirarem na minha liderança para elas. E isso é muito legal, né? Porque elas estiverem resolvendo o problema, elas vão se inspirar a resolver também. Porque eu ia mão na massa, fazia o que precisava fazer. Como eu não operava o sistema, eu fui ajudar em outras coisas, eu falava tudo e tal. Eu ia, aí dormimos tarde da noite para resolver o problema, e aí elas falam até hoje. Então, que legal. Dos males o menor, agora tenho líderes inspiradas, influenciadas positivamente. Ajudou.
Aí, a gente queria também saber, nesses desafios, e um pouquinho você já falou, mas não sei se ainda tem mais alguma coisa. Quais foram as competências, habilidades e Atitudes, que você teve que desenvolver nesses momentos de crise e que te ajudaram? É uma construção da liderança. Boa. A liderança é essencial para qualquer empreendedor. A gente acha que o simples fato de ser empreendedor é que você é líder, e não. Não. O empreendedor é alguém que tem uma ideia e construiu um negócio, e aquele negócio vai virar um lucro, né? Vai ter lucro e tal. Sim. Mas a partir do momento que você tem colaboradores, você precisa liderá-los. E isso é outra competência. É outra. Né? Quando eu era mais nova, eu era mais introspectiva, eu era mais na minha, enfim, era o meu jeito, mais analítico e tal. Uhum. E hoje em dia eu sou bem mais comunicativa, sei falar com as pessoas, porque isso é a experiência que você vai adquirindo, né? Eu sempre aprendi na prática as coisas, né? Só que hoje eu sei que as pessoas não nascem sendo líderes. Então, hoje eu ensino as competências, eu mostro que você tem perfil comportamental, eu mostro como falar com diferentes tipos de pessoas, que jeito de dar feedbacks. Mas Carla, fui aprendendo na prática e Sim. depois fazendo alguns treinamentos mais técnicos. Mas essa foi a principal habilidade. Então, eu era mais introspectiva, só que ao mesmo tempo... E aí isso tem a ver com comunicação, né? Tem a Você ver com teve comunicação. que treinar sua habilidade de comunicação para você conseguir inspirar essas pessoas, liderar essas Sim. pessoas, né? Uma grande habilidade de um líder é saber se comunicar de diferentes formas com seus diferentes liderados. Boa. Então, como fazer isso, né? E aí a gente vai aprendendo isso. Que legal. Tô adorando aprender com a Carla. Muita coisa, né? Tô aqui pensando, porque realmente, assim, quando você fala dessa parte de desenvolvimento, né? Porque gestão de pessoas não é só lidar ali no dia a dia, né? A gente precisa entender que essas pessoas estão ali, que elas precisam se desenvolver para crescer junto com a empresa, trazer resultados e serem motivadas também, de alguma forma, né? E fazerem parte desse sonho, né? Que o empreendedor tem. Então, quando você fala você falou aqui, né, muito de trabalhar a mentalidade, né, que você e seu irmão também trouxeram essa inovação a partir do momento que vocês tiveram mais esse contato com a mudança de mentalidade mesmo, né? Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente foca muito na parte técnica, né, no ensinar ali, por exemplo, um escritório de contabilidade, você vai ali aprender a parte técnica ali de ser um contador, e esquece muito dessa parte do desenvolver a pessoa, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente tem até, de fato, assim, para mim é a minha grande paixão, sabe? Que é quando a gente fala de empresa, de empreendedorismo, que é isso, essa parte de você conseguir transformar a vida das pessoas, não só os seus clientes, mas principalmente as pessoas que estão ali com você no dia a dia, construindo junto. Então, para mim, assim, pra gente, né, 2014, 10 anos atrás, também foi uma virada de chave, porque foi quando a gente se voltou mais para essa parte do autoconhecimento, de se desenvolver não só na parte técnica, né, do conhecimento ali, mas ter também essas habilidades, essas atitudes para conseguir lidar com esse mundo, né, de empresa, de ser empresário, que é muito desafiador o tempo inteiro. Isso. Né? E eu vejo que vocês têm muito isso também, né? Exato. Hoje em dia, por exemplo, eu faço treinamentos apenas de cultura com os colaboradores. Quem faz os técnicos são os gerentes, os diretores, mas o Johnny e tal, a gente tem o nosso momento de missão, que chama, que é para os colaboradores de missão, visão, valores, quais são as nossas ideias para o futuro, onde que a gente quer chegar, onde que eles vão estar quando eles chegarem com a gente. Que legal. Então, toda essa parte de treinamento dos colaboradores. E falando de aprender,
a gestão de pessoas, a liderança, ela também tem que ter processos dentro da empresa. A gente precisa aprender que, não é só eu sentar com o colaborador, chorar com ele, falar, quais são os seus problemas, vem aqui e tal. Sim. Não, você precisa mostrar o caminho para ele, de como ele crescer, do que ele tem que fazer, de como ele ser reconhecido socialmente com elogios, aplausos, etc., ou reconhecido financeiramente. Então, todo um processo de gestão de pessoas, assim, você precisa ser técnico para entender que não é só sentar e conversar. Não é só intuitivo, né? Não é só intuitivo, exato. Porque nós, mulheres, a gente já tem, né? O acolhimento, vamos tomar... Tem a sensibilidade. Né? Mas não é isso que faz uma liderança eficaz para atingir objetivos. Senão, se fosse só isso, a gente ia ser amiga de todo mundo. Exato. Aí não consegue demitir, aí não consegue... Aí vai promover por nada, em vez de promover por resultado. Então, precisa ter essas habilidades muito bem relacionadas. Você sofre pra demitir, Carla? Não sofro mais. Eu também não. Mais. Eu tenho um método, né, e aí o último R que são 5 R's da liderança, e o último R é rescisão. E justamente eu até falo, como acabar com a dó de demitir. Mas como que é seus 5 R's da liderança? Os 5? O primeiro é regras da liderança, que aí é saber o que é liderar, o que não é, se o empreendedorismo é liderança ou não, tem toda a parte teórica da liderança. Legal. Depois é a responsabilidade, e aí entra a autorresponsabilidade. Nossa, adoro. E e ter alguém responsável mesmo pelas pessoas, então são 2 perninhas da responsabilidade. A autorresponsabilidade do líder e ter um responsável por gestão de pessoas. Às vezes, quando a empresa é pequena, nem que seja um dos sócios. Você é melhor com pessoas do que ela, então você vai ser a que vai atender. Para que também tenha um tempo para pensar nesses processos, na cultura, etc. Terceiro é o recrutamento, como recrutar, colocar para dentro, perfis, etc. Quarto é a retenção. Aí dentro de retenção vem a cultura, vem remuneração estratégica, vem todas as estratégias para reter o colaborador. Esse é o R maior, é o que tem mais coisa. E o último é a rescisão. Então são os 5 R's da liderança. Que legal. E aí na rescisão... você estava falando de rescisão, desculpa. E aí, não, tudo bem. Aí na rescisão, como acabar com a dó de demitir, você precisa ter processos de feedback, que você dá a meta, que você dá o prazo, que você explica, que você até explica onde que você quer chegar. E aí, depois de 1, 2 feedbacks desse jeito, você não vai ter mais dó, porque você deu todas as ferramentas. E nem a pessoa vai ser pega de surpresa também, né? Não exatamente. Então, ela já vai saber, ela já vai estar ciente. Eu não bati a meta. Não bati a meta no primeiro mês? Beleza, vamos ver por que... Primeiro mês não, primeira vez? Não rolou? Beleza. Tá bom, mais um tempo. Segundo, tá. Terceiro, olha, sinto, né? Vai ser. Sim. Então, você... Óbvio que somos humanos, não vai acabar com a 100% da dó, porque a gente sabe dos filhos, dos cachorros, dos gatos, mas a gente minimiza muito mais isso, né? Eu gosto quando você fala isso, eu adorei o seu 5R ali, anotou, tá anotado, né? Aqui. Mas eu até penso mais filosoficamente, assim, de que talvez a gente nem esteja ajudando essa pessoa, deixando ela ali. Porque, às vezes, ela realmente precisa dessa mudança, desse chacoalhão, dessa saída da zona de conforto, para fazer o que realmente ela tem que fazer, ou a missão dela no mundo, não sei. Sim. Então, a gente estava conversando agora com uma outra amiga que estava falando sobre isso, assim, que ainda tem dó de demitir e tudo. E eu encaro isso como um processo hoje. Eu encaro isso como uma das partes que precisam ser feitas, como você disse, na liderança. Exato. Né? Mas eu acredito nisso também, viu? Que muitas vezes é melhor até para a pessoa. Exato. Que ela vai achar um lugar... Porque, assim, por exemplo, cultura, os semelhantes se atraem, né? E repelem os diferentes. Sim. Então... Às vezes ela tá diferente, tá até tentando, porque precisa do emprego, alguma coisa assim. Tá até tentando, mas não tá feliz. Exato. E aí ela vai, acha um outro lugar e é mais feliz. E uma pessoa que não tá feliz ali não vai entregar resultado mesmo. Não, e aí é ruim pra todo mundo, né? Exatamente. Inclusive pra ela. Mas faz parte, né? Faz parte do game. Faz parte. Uma aula, hein, Carlinha? De empreendedorismo aqui, uai.
Bom, a gente já está encaminhando aqui para o final. A gente queria saber qual que é um livro que te inspirou, que mudou sua mentalidade, forma de pensar, para você deixar aí de dica pra gente um livro. Eu gosto de um livro... Na verdade, ele não mudou minha mentalidade, mas como eu gosto dos processos de gestão de pessoas, eu gosto das 21 leis irrefutáveis da liderança. Olha, boa! É bom, principalmente para essa parte de processo, assim, para você entender certinho o que é a liderança, que é o que eu acredito, né? A liderança pessoal e a liderança profissional também, que as mulheres precisam, principalmente as mulheres precisam. Sim. Ou todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Na verdade, as mulheres lideram os homens, né? No fundo é isso, né? Eles fingem que não, isso. Ai, então tá bom. Todo mundo precisa. O meu marido fala que ele é vice-presidente lá de casa. Boa. Meu filho fala que ele é vice-presidente da minha casa. Coitado do seu marido, então tá no terceiro. Não, ele é o estagiário. E é isso. O livro era esse, tá? Agora uma música que te inspira. Música, eu gosto de Confident, da Demi Lovato. Olha, que ela fala qual é o problema de ser confiante. Eu sou a chefe agora. Essas coisas eu gosto. Gosto que dá uma inspirada boa na mulherada, up, né? Dá um up. Boa. A gente, essa música da Carlinha vai estar na nossa playlist. A gente tem uma playlist do Mira Nelas lá no Spotify. Aí a gente vai colocar essa música lá. Show. E pra gente terminar, qual que é uma última dica que você deixa aí pras mulheres que estão empreendendo, que gostariam de empreender? O que você deixaria para elas fazerem assim na prática? Na prática é que a liderança é um caminho para que você tenha mais tempo para você e também prospere nos seus negócios, porque você lidera e aí você multiplica o seu sonho, multiplica o alcance do seu trabalho. Perfeito. E ainda a questão da liderança pessoal, para você ter tempo. Se a gente está empreendendo é porque a gente quer a nossa liberdade, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Sim. E aí, com isso, você cuida do seu time e eles cuidam da sua empresa e todo mundo sai feliz. Muito bom mesmo. Gente, é muito didática, né? Muito. Direto, objetiva. Muito didática. Adorei. Quem tá na educação é assim. Você tem que ensinar pra gente. Não é à toa que você tá lá na MLS, né? Boa, obrigada. Você acha que é assim, né? Ser sócia do Flávio, do Caio e do Joel é fácil. Não, o bicho pega. Carlinha, mas foi uma delícia te ter aqui. Muito obrigada. A gente está criando o maior ecossistema de empreendedorismo feminino desse país. Você já faz parte, você está aqui com a gente na primeira temporada. E a gente quer muito contar com você nessa jornada, para a gente realmente criar esse ecossistema das mulheres apoiarem as outras, que são as que lideram mesmo. Sim, com certeza. Tudo, né? O mundo. Contem comigo nesse movimento. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Compartilhem aqui o nosso vídeo de hoje, tá? Com as mulheres aí que vocês conhecem, mulheres empreendedoras, todo mundo conhece alguém ou que quer empreender ou que já empreende. Compartilhem. Foi muito proveitoso, muito didático mesmo. Cheio de insights aqui, muita inspiração para todo mundo, né? Não só para as mulheres, para todo mundo. Mas é isso. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo.